O relógio mecânico, é lógico que ele vai ter uma variação diária por 3 aspectos diferentes, tá? Primeiro aspecto, tá? É lógico, a posição do relógio. Então, se eu deixo ele assim ou assim, eu já falei várias vezes aqui no canal, se você é seguidor assíduo do canal, já deve ter ouvido falar isso, e ele vai falar de novo disso, a gravidade. A gravidade realmente acaba atrapalhando o relógio, né? Então, a gravidade realmente atrapalha a precisão do calibre? Sim, a gravidade realmente atrapalha a precisão do calibre, tá? Como é que atrapalha? Se você deixa nessa posição, que é a posição original dele, ele vai girar mais suavemente. Se você deixa ele na posição vertical, provavelmente a gravidade puxando os eixos para baixo vai ter um atrito maior e isso vai gerar mais atraso para o relógio. Certo? Então, isso aí é o primeiro ponto. A gravidade é um grande inimigo do relógio. Tá? Segundo ponto, a temperatura. Isso mesmo, o relógio foi feito para trabalhar entre 15 a 35 graus. Então, se você tem um lugar muito quente ou muito frio, ele tende a dar variação também. E por que varia? Porque existe a questão da dilatação do metal. Tá? Então, isso aí também vai atrapalhar diretamente o funcionamento do relógio. Então, quando eles fazem um teste em time graph, em aplicativo, quando eles fazem teste de laboratório, eles não estão prevendo essas intempéries que tem no dia a dia. Em terceiro lugar, tá, é a questão do movimento diário. Então, se você for uma pessoa igual eu, muito agitada, né, a partir do momento que você chacoalha seu braço, ou então leva uma pancada no braço dessa maneira, o que vai gerar? Quando você faz um movimento mais brusco, tende a mola a acelerar, tá? Isso, se for uma vez por dia, não vai dar problema nenhum, mas se você fizer isso consecutivamente, várias vezes durante o dia, isso vai variar também dentro do dia a dia, ok? Então, como é que a gente vai poder visualizar uma média, tá? Então, a gente faz uma média de adianto ou atraso de um relógio. Isso da maneira raiz. Eu estou fazendo... Opa, tem um mosquitinho aqui me enchendo o saco. Da maneira raiz, então, o que a gente faz? A gente faz um ajuste mais preciso. Daí eu vou precisar de duas coisinhas, tá? Antigamente, a gente utilizava o telefone, né? Para quem não sabe, a gente discava lá no telefone lá e dava lá horário de Brasília, né? São exatamente, ele dizia, né? 18 horas, 36 minutos, X segundos. Né? De 5 em 5 segundos ele falava, né? De 20 segundos, um pouquinho. 18 horas, 36 minutos, 30 segundos. 18 horas, 16 minutos, 36 minutos e 35 segundos. E assim sucessivamente, de 5 em 5 segundos eles falavam. Então a gente, quando ia fazer esse tipo de teste antigamente, a gente ligava para esse telefone e ficava com o relógio na mão, ajustava ele conforme o horário de Brasília. Tá? E depois a gente fechava, acertava, né, dava corda no relógio, colocava no pulso e funcionava com ele por uma semana. Tá? Funcionava com ele por uma semana, você ficava com no pulso por uma semana, e aí novamente na próxima semana você pegava o telefone, ligava lá e ouvia a hora e conferia para ver quantos segundos ou quantos minutos ele tinha adiantado ou atrasado. Tá? Essa era a base que a gente tinha na década de 70, né? Começo da década de 80, quando chega os quartos. Então, aí quando chega os quartos, a gente perde um pouquinho essa questão do horário de Brasília, porque a gente começa a utilizar então os relógios quartos como base, usando o mesmo procedimento. A gente pega o relógio, acerta ele, deixa funcionando por uma semana no pulso, tá? E depois de uma semana a gente faz um comparativo de quantos segundos adiantou ou atrasou, tira-se uma média da semana, tá? E aí você consegue saber quantos segundos por dia ele está adiantando ou atrasando, tá? No time graph funcionaria? Funciona, mas exatamente esses 3 pontos que eu citei agora, que é, tá, a posição do relógio, a temperatura e a utilização do relógio, como existem esses 3 intempéries que podem alterar diretamente no relógio, tá? Um teste de laboratório vai gerar uma precisão do relógio em laboratório e não no dia a dia. Então, por isso mesmo, quando você utiliza no dia a dia, mas o meu relógio, esse relógio aqui está comprovado que está dando 4 segundos dias no batidão, tá certo? Agora, quando você coloca ele no time graph, ele vai dar bem menos. Ele vai dar, estava dando quase 0.
Tá? Mas aí que entra a grande beleza da questão de você fazer essa medição raiz, que eu faço sempre. Então, o que eu faço? Eu coloco ele para funcionar, e aí, conforme eu coloco ele para funcionar, eu deixo ele funcionando diretamente assim, e assim eu consigo saber quantos segundos dia ele está adiantando ou atrasando em média, certo? Em média, tá? É possível fazer em um dia ou 2 dias? Sim, é possível fazer em um dia, 2 dias, sim, tá? Se você não muda muito o seu padrão, né, de utilização, é possível fazer em 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, sim, é possível fazê-lo. Só que quando você for fazer essa medição também, tá? Você descarta o primeiro dia. Tá? E por que eu descarto o primeiro dia? Porque o primeiro dia o relógio não vai estar 100% carregado, a corda do relógio. Então, como ele não está 100% carregado, existe a possibilidade dele ter adiantado mais ou atrasado mais do que o normal. Tá? Então, hoje eu peguei o relógio da gaveta, coloquei no meu pulso, já acertei a hora dele, coloquei. Amanhã eu começo, então, a contar a precisão do relógio por uma semana. Tá certo? Então, só para você ter uma noção, o primeiro dia, geralmente, eu descarto. Então, essa é a metodologia que a gente utiliza para fazer essa medição, né? Essa medição de forma raiz, tá certo? Existem alguns aplicativos que você vai colocando lá a hora, o dia, o momento, tudo mais, tal, tá? E o próprio relógio já faz todo esse cálculo, né? Mas eu gosto muito de utilizar essa função que eu acabei de citar para vocês, tá? E aí, quando você não tem um relógio quartzo perto de você, né? Um relógio digital como esse, você pega um relógio digital, acerta ele e vai por ele, você pode entrar no site do horadebrasilia.org, tá? Horadebrasilia.org, ele vai dar o horário de Brasília ali certinho. Então você regula o seu relógio pelo horário de Brasília e durante os dias você vai fazendo a sua medição aí, tá certo? Gostaram da dica? Se você gostou da dica, então não esquece de deixar o seu joinha, não esquece de comentar. E se você tem alguma outra maneira que você gosta de fazer seu ajuste de relógio, né? Deixa aí na descrição aí que a gente vai poder entender um pouquinho mais como é que você faz a sua medição de precisão do relógio, tá certo?